Iesum quam velatum nunc aspicio, orat fiantam quam sitio, ut te revelata cernes facie, visum si beatus tue gloriae. Amém. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém. Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje celebramos esta grande solenidade, a solenidade de Corpus Christi. E diante desta solenidade do corpo e sangue do Senhor, somos chamados a mergulhar neste mistério. Este mistério que já é prenunciado diante do seu sentido, nesta última estrofe do Adoro-te Devote, hino feito especificamente para este dia, juntamente com outros textos. E por que especificamente para esta estrutura de festa? Porque existem duas festas da Eucaristia. Uma já celebramos há 9 semanas atrás, e a outra hoje. E que duas festas são essas? Primeiro, a Quinta-feira Santa, dia da instituição do corpo e sangue de Cristo, dia da instituição da Eucaristia, dia aonde nosso Senhor dá aos seus apóstolos o ministério sacerdotal e une um ao outro. Este dia tem um caráter específico. A Eucaristia como sacrifício é Deus que se dá, é Deus que se entrega diante do mistério pascal, dentro do tríduo ao qual celebrávamos. Mas hoje, transcorrido 9 semanas, depois de passar pelo período das solenidades do tempo pascal, da solenidade de Pentecostes, elevando nosso coração a Deus diante da solenidade da Santíssima Trindade, hoje, novamente, recordamos aquela mesma instituição, mas desta vez com um segundo sentido. A Eucaristia como presença e manifestação de Deus a nós, que nos chama a esta unidade, que nos chama a estar nele, com Ele, a viver para Ele. Mas, por vezes, não entendemos por que duas solenidades, por que esta festa, qual a profundidade em relação a ela, como vivê-la. Para entendermos o porquê desta solenidade, como ela surge, porque não é de agora, ela remonta ao século XIII, e por que não era celebrada antes? Entender todos os contextos, é necessário visitarmos a história e olharmos para uma santa específica, Santa Juliana de Cornilhão, ou de Lede. Ela nascera em 1193 e já com 5 anos ficara órfã. Foi então para o convento das monjas agostinianas e ali foi criada. Veio com o tempo o desejo da entrega total a Deus por meio desta consagração. Tomou o hábito e ali, em meio às monjas, fez a sua profissão de fé. E ali permaneceu. Mas esta religiosa, quando tinha por volta de 16 anos, entre 1209 e 1210, ela teve uma visão dada por Deus. Ela via a lua, só que esta lua tinha uma faixa opaca, escura. E ficou um tempo sem entender e pediu a Deus que a explicasse. Nosso Senhor então disse: a lua
é a igreja, com todas as suas festas, mas falta-lhe uma. E por isso esta mancha, por isso esta faixa opaca, pois falta uma. A festa da minha presença, a festa para que todos possam a mim acorrer, adorar, comigo permanecer, para que possam aprender a rezar. Então, ela comenta isso um pouco com algumas irmãs, com o padre. Aos 20 anos se torna priora e começa então a disseminar um pouco do contexto diante desses seus auxílios, até que pode então conversar com Dom Roberto de Troruti, bispo de Liege, aonde estava. E depois de manifestar-lhe, embora no início um pouco resoluto, institui esta festa de modo diocesano, a festa de Corpus Christi. Ali é celebrada algumas vezes e depois se expande para toda aquela região. Alguns outros bispos o aderem, mas depois de algum tempo, ela, diante de algumas perseguições, tem que se afastar daquele seu convento. É obrigada no convento de outras monjas e no ano de 1258 falece. No entanto, antes de falecer, ainda em Liege, um padre tem um extremo contato com ela e é aquele quem faz o diálogo dela com o bispo. É a ponte. É o padre Tiago Pantaleão de Troyes. Este padre, que exerceu durante um tempo seu ministério em Liege, depois é chamado ao episcopado em 1253. Em 1255, torna-se patriarca latino de Jerusalém. E após o falecimento do Romano Pontífice, no ano de 1261, em meio ao conclave, é eleito Papa Urbano IV. Este, que outrora tinha tido contato com esta monja e visto as grandes coisas que esta festa trazia, tinha já nutrido em seu coração este desejo. No ano de 1263, então, em Ostia, aonde estava, num dos estados pontifícios, acontece então um milagre eucarístico. Na catedral, um padre, durante a celebração da Santa Missa, é acometido por uma dúvida: se ali, em suas mãos, se fará o corpo de Cristo. Logo após a consagração do Sacratíssimo Corpo do Senhor, ao elevar a hóstia, algumas gotas de sangue vertem do corpo de Cristo e caem sobre o corporal. E este ali permanece. Diante deste fato, não tem a ver o querer de Deus na instituição desta festa. E ali, em Hóstia, é celebrada pela primeira vez após a sua instituição e a difusão por todo o mundo no ano seguinte. E o porquê desta festa? Porque Deus pede uma festa para adorar e para aumentar a fé diante do contato com Ele, para preparar na prática das virtudes o seu povo, para reparar as ofensas acometidas contra o seu sacratíssimo coração. Ele quer esta festa para nós,
para que Ele possa nos conduzir à verdade, à unidade, a estar com Ele. Esta festa é para isso, para sermos suscitados na fé, para crescermos em virtude, nos deixarmos lapidar pelo Senhor, nos deixarmos corrigir pelo Senhor, deixarmos que sejamos verdadeiramente aquilo que Deus quer e pede de cada um de nós. No entanto, o 180º Papa, ele falece no ano em que institui esta mesma festa, em 1264. E esta fica restrita a algumas circunscrições e alguns países. Somente 16 papas depois, no 196º Papa, o Papa João XXII, então, no ano de 1316, retoma o mesmo sentido da festa que Deus pede, tornando-a universal, estendendo-a para toda a Igreja. Mas como surgiram todo o sentido da festa, todos os textos, no ano em que via aqueles milagres, diante do impulso que o Senhor lhe dava, Urbano IV então chama os 2 maiores teólogos aonde estava a hóstia e pede a São Tomás e a São Boaventura que preparem os textos para esta festa. Uma anedota acerca destes textos é que ambos preparam, São Boaventura, sendo cardeal, e o então presbítero da Ordem dos Pregadores, Tomás de Aquino. Ao apresentarem novamente os textos ao Romano Pontífice, o então cardeal Boaventura olha e dá a precedência para apresentar primeiro a São Tomás de Aquino. E disse o conto que, à medida que ia apresentando os textos que havia preparado, São Boaventura, debaixo do hábito do escapulário franciscano, rasgava aquilo que havia preparado. E ao final diz: este texto é que deve ser aprovado. E ali se tem os textos que até hoje nós utilizamos nesta festa. E também em cada adoração ao Santíssimo. E vemos de modo particular num dos textos, diante da liturgia da palavra, a profundidade. Temos na sequência de Corpus Christi uma das mais belas e profundas, aquilo que o Senhor quer para nós, para nos mostrar esta festa. Mostra-nos em cada um dos versos o que é o sentido da Igreja e aquilo que celebramos. Mostra a Igreja como esta família que é convocada, chamada para o louvor ao Senhor. Um louvor que nunca é excessivo, mas que nos convida a sempre mais, sempre mais. É sinal de amor que é prefigurado em meio aos sinais, mas que se realiza e se concretiza no hoje. É um milagre que se estabelece e que todos somos chamados a crer. E isso podemos ver, pois o vinho e o pão que o mundo vê com os seus olhos, nós que cremos, sabemos que é o Cristo, presente e todo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade, que a todos se dá, bons e maus, mas que seus efeitos, a vida, só tem aquele que em graça, em estado de graça está. Isso podemos ver
Nos versículos, nas estrofes 16, 17 e 18, ao ouvirmos, dá-se ao bom e ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se ao bom enche de vida, traz a morte para o mal. De modo a ressoar aquilo que São Paulo já apresentava em suas cartas, que aquele que comunga em pecado, comunga a sua própria condenação. O Senhor assim nos chama a algo diferente, a crer e a mudarmos de vida. Ele que nos chama ao zelo mais profundo, de saber que o menor fragmento é Cristo presente, pois o sinal, apesar de partido, em nada é diminuído. É Cristo ali que está. E sendo Ele este alimento, nos chama à unidade da fé, da doutrina, unidade de um só rebanho, nos tirando do erro, da orfandade e nos nutrindo com aquele alimento, o alimento verdadeiro, o alimento da verdade. E diante deste sentido mais profundo desta festa, é preciso que aprendamos a vivê-la, a trazer para a nossa vida, a estarmos com Ele no mais profundo. E para isso, para entendermos este sentido de como vivermos, olhemos aos santos. E desde todos os séculos expressaram esta verdade. São Paulo VI, em meio ao concílio, escreve uma carta, Mysterium Fidei, o mistério da fé, na qual expressa aquilo que os santos sempre expressaram, que devemos ter pelo Senhor reverência e devoção. E nos chama a isso, a estremecermos, sabendo tratar o Senhor. Tomando uma frase de Santo Agostinho, no ponto 57 desta sua encíclica, e nos dizendo: a mesma carne com que andou na terra, essa mesma carne nos deu a comer para a nossa salvação. E ninguém come aquela carne sem primeiro adorar. E ainda enfatiza: não só não pecamos adorando, mas pecaríamos se não o adorássemos. É necessário expressar este ato de adoração, de amor ao Senhor, com a reverência, sabendo quem é Ele, manifestando o nosso amor por Ele, reconhecendo a sua realeza e divindade. Por isso, antes de cada comunhão, somos chamados a manifestar este ato, fazendo a nossa genuflexão, e só depois, diante do ministro que nos apresenta o corpo do Senhor, dizer amém e recebê-la em nós. Orígenes também enfatiza aquilo mesmo que já ouvíamos antes, São Tomás a enfatizar que os fiéis julgavam-se culpados, e com razão, se, recebendo o corpo de Cristo, deixassem cair qualquer fragmento. E assim nos chama a atenção com o zelo com que devemos tratar o Senhor. Porque, ao evocar Orígenes, no ponto 60 da encíclica Mysterium Fidei, o Papa quer nos alertar. Não interessa que não vemos. Existe um modo ordinário de comungarmos? Sim, e assim expressa o missal, sendo de joelhos, e assim manifestar claramente a nossa adoração ao Senhor, e na boca,
mas é possível também comungar de pé e recebê-lo em nossos lábios. Mas há alguns que é possível recebê-lo nas mãos. Mas estes, por vezes, como apresenta Orígenes, são culpados, porque não purificam as suas mãos, mas ao contrário. Não vejo nada, e assim jogam o Senhor. Não é porque não vemos, mas o mínimo corpo é Deus. E São Tomás expressa claramente: nenhum ato de louvor ao Senhor é excessivo. Devemos ter o máximo zelo para com Ele. Basta vermos o zelo com que os padres e diáconos tratam-no diante do altar. Não é jogando, não é espanando as coisas, mas trata com tal zelo de purificar tudo: cálice, âmbula, patena, tudo com água, para que nada se perca. E que ato pérfido seria se só se espanasse as coisas? Mostraria uma falta de zelo e compromisso com o Senhor. E se isso pede-se dos ministros, pede-se também de nós, que tenhamos zelo, amor e reverência. Mas não só em receber o Senhor, mas em estar com Ele. Quando recebemos o Senhor, não devemos ficar nos bancos prestando atenção na música, ou pensando: vou chegar em casa e aí tem que fazer a comida, e hoje tem um tapete, e depois tem que resolver isso, tenho que pagar aquela conta. Não interessa. O centro da sua vida está dentro de ti, e somos chamados a estar com Deus. Ninguém recebe seu melhor amigo em casa e sai para o shopping. O nosso melhor amigo está dentro de nós, está em nossa casa. É o momento de ignorar a música, ignorar a pessoa que está perturbando do seu lado, e entrar para estar com o Senhor, e entrar para falar com Ele, para estar em unidade, para dizer como foi o seu dia, como você acordou, como está sendo a sua intimidade com Ele, como é que foram os dias passados, o que foi bom, o que foi algo que te levou à felicidade, ou qual aquela tristeza, aquela angústia que te perturba no mais íntimo, que te faz chorar, ainda que escondido? Quais são os seus planos de mudança? Os seus planos que você quer mudar a partir de agora, que você quer melhorar ainda mais? Quais são os teus defeitos que você deve corrigir? Tudo isso, a Deus se diz tudo diante do silêncio, diante do saber, estar com Ele e ouvi-lo. Mas não basta só ser aqui. Não basta só estarmos aqui na missa e ponto. O nosso amor ao Senhor se propaga. E se propaga de que modo? Diante das adorações, diante das visitas ao Santíssimo Sacramento, a qual Paulo VI afirma e reafirma em sua encíclica, e que os santos batem e rebatem e insistem. Por quê? Porque, como diz o por enquanto ainda beato, mas muito em breve, São Carlo Acutis, a Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu. É por meio dela que estamos com Deus e devemos nos apropriar, abraçar aquilo que Ele nos convida, e indo a Ele,
estando com Ele, buscamos esta profundidade. São José Maria, nos seus 3 principais livros e mais conhecidos, nos afirma e reafirma esta realidade. Em Caminho, no ponto 537, diz: quando te aproximares do sacrário, pensa que ele faz 20 séculos que te espera. Há 20 séculos o Senhor está ali, à tua espera, para que aqui venhas e com ele esteja, para que aqui venhas e com ele converse e manifeste o teu amor. Em Forja, no ponto 827, nos diz: gosto de chamar prisão de amor ao sacrário. Há 20 séculos que ele ali está, voluntariamente encerrado por mim, por todos. O Senhor se deixa prender para estar mais conosco. E como mostramos o nosso amor a Ele? Será que visitamos o Santíssimo? Será que com Ele falamos? Em Suco, completa esta ideia dizendo: Jesus ficou na hóstia santa por nós, para permanecer ao nosso lado, para amparar-nos, para guiar-nos. E o amor, somente com amor se paga. Como não haveríamos de ir ao sacrário todos os dias, nem que seja por uns minutos, para lhe dar a nossa saudação e o nosso amor de filhos e irmãos? Como aqueles que amam não buscam aquele amam. Esta festa é para isso, para aprendermos a crer, a conhecer e a amar o Senhor, para crescermos em fé, em virtude, sobretudo, esta filha da justiça, a religião, aprendendo a dar a Deus aquilo que é de Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Por isso, aprendamos a dedicar a Deus um pouco mais de tempo e ver que em nossos dias sempre há um tempinho, aqueles 5 minutos na hora do almoço, ou podendo acordar um pouquinho mais cedo e passar na igreja, nem que seja para dizer: bom dia, Senhor, eu te amo. Ou ao término do trabalho, passar e olhá-lo e se deixar ser olhado por Ele. Que nos abramos a estar com o Senhor nas missas, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, que está encerrado no sacrário, para podermos demonstrar o nosso amor a Ele. A Virgem Maria tem uma imagem que é retratada dela de joelhos, recebendo de São João a Eucaristia. E ali mostra o amor, o estar com Deus, o adorá-lo, o amá-lo, que assim como ela o fez, diante desta imagem piedosa, possamos também nós fazer. Possamos a cada dia amar mais e buscar mais o Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.